Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu acordo Vascaínos bem cedinho nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Salve, torcedor vascaíno! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E olha que essa é muito grande. A 7Cabet entrou em campo com o canal Atenção Vascaínos para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer a vantagem? Preste atenção. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. E olha, é tudo transparente, seguro, muito seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento. É só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aqui, ó, no cantinho, e descubra o mundo da 7Cabet. O Vasco venceu o Maricá na abertura do Campeonato Carioca por 4-2. E nós falamos muito ontem no pós-jogo aqui no AV sobre a necessidade de se corrigirem erros defensivos que me chamaram muito a atenção e também a equipe do canal. Erros de posicionamento, erros de postura, erros técnicos individuais dos atletas, enfim. Não foi uma atuação segura do sistema defensivo do Vasco, que tomou 2 gols do Maricá e podia ter tomado um terceiro. Mas do jogo a gente falou demais. Eu queria falar sobre a vida de um jogador de futebol. Porque a gente tem uma imagem, eu posso dizer isso porque eu vivi durante muito tempo o prazer de conviver com atletas de futebol, seja como jornalista na cobertura de um clube e muito como assessor de comunicação, de uma maneira muito privada, muito particular. O jogador de futebol, ele é um abastado, ele é um abençoado, porque não é fácil chegar ao estrelato, não é fácil chegar aonde eles chegam, principalmente aqueles que jogam em equipes grandes, porque o funil é muito apertado, é muito difícil, a competição é muito grande, existem muitos interesses. Jogadores de futebol, quase que a maioria, quando param de jogar futebol, tem um problema, seja um problema físico em relação a articulações, a questões de fraturas, de lesões mais sérias, às vezes problemas de colesterol, problemas no fígado, de tanto tomar infiltração durante toda a carreira, e muitos até problemas psicológicos, porque não é fácil parar de jogar, é uma dificuldade se manter num nível financeiro, você passa a não ganhar mais aquilo que você ganhava, enfim. Tem muita coisa envolvida na carreira de jogador de futebol. Futebol é uma atividade que exige demais porque nós somos muito exigentes, o público é muito exigente. As pessoas creem que o jogador de futebol é um ser humano diferenciado. E sempre pelo prisma de, mas ele ganha muito dinheiro, ele tem que fazer isso mesmo. Então é exatamente por conta disso que eu vejo com muita justiça e sempre fui contra a esse tipo de comentário de que o jogador de futebol é mercenário. O jogador de futebol saiu do clube A e foi para fora sem pensar naquilo que ele teve de origem. Sabe por que ele não tem que pensar nisso? Porque se ele se machucar,
nenhum de nós vai cobrir a vida dele. Porque se ele for mal, todos vão criticar. Se ele não performar, vão pedir o banco para ele, que ele seja vendido. Então, o limiar do atleta de futebol profissional, e eu estou falando do futebol profissional, mas os esportes em geral são assim, você quando não performa, você quando não rende, você não presta. Você é ruim, você é errado. Eu vi muito ontem, torcedor do Vasco no pós-jogo chamar o Carlos Cuesta, que jogou no Vasco no início, quando veio, como um zagueiro de altíssimo nível, que eu considero ainda. Um jogador que deu com o Robert Renan uma estabilidade ali atrás. O Vasco ficou vários jogos sem tomar gols. E ontem estava sendo chamado de Carlos Bola nas Costas Cuesta. É algo que machuca, é algo ruim. O torcedor às vezes é muito mal nisso, é muito vil nisso. E sempre com a jurisprudência de que não, o torcedor pode tudo. Pode não, gente. Nenhum de nós pode tudo. Inclusive julgar a atitude de um atleta quando quer sair de um clube, quando quer aceitar uma proposta. Eu ontem li e ouvi muito, e é algo que com o tempo de vida a gente vai praticando, de ler e ouvir e de filtrar. Muita gente dizendo, pô, vai jogar no Bournemouth, pô, vai jogar num clube assim, pô, tem que segurar, tem que ir mais caro. Quem somos nós para julgar isso? Quem somos nós para de alguma maneira julgar a escolha de um profissional que tem 19 anos de idade, que saiu de comunidade carente, que viveu aperto, que viveu dificuldade, que viu o pai morando de aluguel até hoje, mesmo o pai tendo sido campeão no Vasco, jogador do Vasco, mas não foi de destaque, não era titular absoluto. Mas, de repente, cai no colo dele um talento que Deus deu, um DNA que é cultivado durante muitos anos. O filho é melhor do que o pai, como jogador de bola, mas tem nos pais uma educação, uma firmeza. Me lembro da história que foi contada de que o avô do Ryan, que mora na Barreira, disse, meu filho, não saia do Vasco. Se sair, deixe sempre alguma coisa para o clube que lhe deu a vida. Essa raiz, essa forma de ser, eu acho que paga tudo aquilo que o Ryan tem feito pelo Vasco. E que eu sei, porque eu conheço a família dele, os empresários, sei que o Vasco da Gama é para o Ryan a coisa mais importante da vida depois da família. Ele tem uma gratidão enorme pelo Vasco, uma paixão enorme pelo clube. É daqueles jogadores que daqui a 10 anos, quando estiver de volta, vai voltar ao Vasco. Como o Felipe Coutinho, não vai aceitar jogar em outro clube. Porque a relação é muito, muito intrínseca, é muito privada, é muito particular. Então, acho que nenhum de nós pode medir o que é uma proposta para um atleta profissional. O que é uma oportunidade de vida para um atleta profissional. E no caso do Ryan, se ele for realmente, não está definido, a proposta é muito boa, chega a 50 milhões de euros, é 35 mais 15 de metas, um contrato de 5 anos e meio para dar independência financeira para o Ryan, para os filhos do Ryan, para os netos, para os bisnetos, dar uma vida digna a uma família que se esforça tanto, uma família que dignifica tanto a questão da palavra família. Então, diante de um quadro como esse, coloque-se no lugar dele. Não o julgue, ainda mais porque o Ryan foi muito julgado. O Ryan era aquele jogador que ia se levar no aeroporto, vende logo, isso não presta, isso é preguiçoso, isso não joga nada. Aqueles que foram ao CT Moacir Barbosa e o intimidaram dentro de um carro, covardemente, o agredindo com palavras. Esses hoje somem. E não é uma coisa de nós contra eles. Não é uma, viu, vocês erraram, não é isso. É que eu acho que de alguma forma a gente precisa entender um pouco mais o ser humano. É claro que a crítica, ela ocorre. É claro que vai acontecer. Eu critico os jogadores. Mas entendo, porque convivi com isso, que a vida do atleta de futebol profissional é muito difícil. Isso não os isenta de serem criticados, porque são pessoas públicas. Mas de alguma forma também os isenta de serem criticados por decisões que tomam, por exemplo, de sair. E são dois casos muito emblemáticos, o de Ryan e o de Verratti. Um jovem, promissor, capacitado, que vê no Vasco uma porta aberta, uma capacidade de crescer absurda nas mãos de um grande treinador que é o Fernando Diniz,
que dá a ele uma sobrevida, que dá a ele um caminho, porque ele estava perdendo esse caminho. E ele aproveita a oportunidade e faz uma relação próxima ao treinador, que cita a química de um menino de 19 anos com um homem de mais de 40 anos, como é Fernando Diniz. Essas situações acontecem no futebol. E é legal como o Rayan absorve isso tudo, como é que o Rayan absorve o fato de... ele se escondeu nas finais e não jogou bem realmente. Fomos todos críticos a ele. Mas me parece muito mais maduro, muito mais solto, muito mais vivido pela convivência que tem com alguém que gosta muito dele. Se ele escolher o Bournemouth por uma escolha, talvez, de estratégia de negócios, o problema é dele. Não somos nós que vamos medir isso. A gente precisa ser menos egoísta de achar que, poxa, o Rayan quer ir embora, quer trocar o Vasco pelo Bournemouth. É a vida dele, gente. É ele que vai receber um dinheiro absurdo, uma independência financeira de 5 anos e meio, porque é muito fácil a gente tacar pedra e dizer que jogador A, B ou C é mercenário. Da mesma forma que o Pablo Verratti. O torcedor do Vasco, em sua grande maioria, gosta muito dele, tem muito carinho por ele. Outros hoje não nutrem esse mesmo carinho pelo desempenho dele em algumas partidas do ano passado, que não foram desempenhos bons. Mas não dá pra gente não ter gratidão pelo que faz o Verratti, pelo tanto que ele se emprega. O que ele joga ou deixa de jogar é algo que é criticado pontualmente. Mas a vida dele, se ele quiser ir para o Cerro Porteño, e nesse ponto o Vasco está sendo muito correto, porque aquilo é a vida dele, ele que tem que decidir isso. Essa situação traz uma tranquilidade. Porque o Verratti já é um homem de 37, diferente do menino Rayan com 19, que vai fazer 38 e que precisa tomar uma decisão porque é o último contrato da vida dele. Mas ele vai jogar no Cerro Porteño, vai jogar no Paraguai, e o problema é dele. Ninguém pode se meter nisso, ninguém pode criticá-lo por isso. Porque ninguém sabe as dores que ele passou, ninguém sabe os apertos que ele sofreu quando veio para o Vasco, ficou sem receber. Ninguém viveu a vida do Verratti quando mais jovem, quando não estava no futebol. Ninguém sabe o que ele sofre. Acho que ele comete um erro de se comunicar pouco sobre esse tema, de ficar isso burilando, aparecendo, e o Vasco se manifestar através do seu diretor executivo, do seu treinador, do seu presidente, dizendo que não sabem de nada, para de repente hoje, quem sabe, aparecer alguma coisa. Eu tenho uma informação de que ele vai rescindir o contrato. Eu tenho a informação de que ele vai sair do Vasco. Mas por que já não resolveu isso? Por que já não deu um toque nos caras do Vasco, que estaria ali tentando ver, mas que por enquanto colaboraria? Por que ficar nesse joguinho? Não sei se isso passa por ele. Acho que deve passar, porque ele não pode ficar, sabe, cego em relação a isso, das coisas acontecerem com empresários e agentes e ele não saber. Não concordo, não consigo entender isso. Mas acho que a decisão tem que ser dele. Acho que o Vasco tem que pensar em alternativas. Está trazendo o Brenner, que é um excelente atacante, mas não basta. Perdendo o Verratti e perdendo o Rayan, precisa de reposições, de jogadores grandes, de jogadores desse tamanho, dentro de um planejamento do ótimo diretor executivo do Vasco, de um departamento de futebol que me parece muito mais maduro, na assertividade das contratações, nos gestos de mercado, nos pagamentos, nos modelos de negócio. E acho que isso precisa ser valorizado. Mas não soframos por antecipação. Os dois não saíram do Vasco. Acho que o Verratti vai sair. E se sair, que seja homenageado, que seja aplaudido, que seja ovacionado pelo que ele fez. Não conquistou nenhum título, ele é o Bagrete. Eu não concordo com isso, gente. Eu acho isso de uma maldade. E quem faz isso provavelmente quer aparecer. Mas o torcedor do Vasco criticar o Verratti, dizer que o Verratti não serve, que o Verratti é um poste. Porque você criticá-lo tecnicamente, como eu fiz, sim, naquele jogo com o Fluminense, ele não entrou bem no jogo. Acho que não era o jogo para ele, ele faz o gol ótimo. Mas não quer dizer que você vai apagar tudo que ele fez pelo Vasco. Tudo que ele ajudou o Vasco, tudo que ele se empregou pelo Vasco. Claro, o Vasco escancarou a porta para ele, foi o maior clube da carreira dele. Ele jogou no Belgrano, no Vasco. E acho que é justo. E ele também tem essa admiração, que nutre essa admiração pelo Vasco e pelo seu torcedor. Mas a definição é dele.
e que ele tem esse caminho. Da mesma forma como o Ryan. No Bournemouth, no Liverpool, no Manchester City, no United, na Roma, na Lazio, o clube que ele for. Está muito bem ido. Porque eu acho que é justo com quem se empregou tanto. Nos dois casos. Dois caras que gostam do Vasco, dois caras queridos, dois caras que deram resultados, cada um no seu tempo, e que merecem ou ficar no Vasco para serem mais felizes do que são, ou merecem ser vendido e ajudar o Vasco, como pediu seu avô, e o outro sair pela porta da frente por tudo que fez no Vasco. Que essa definição venha logo, porque o ano está começando e o Vasco precisa definir o seu futuro. Precisa definir o que vem. Precisa definir o que vai acontecer, o que vai rolar daí para frente. Porque se perde os dois, precisa contratar mais dois. Se perde um só, contrata um só. Vamos esperar. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu volto logo mais no Parque Jacarepaguá, no Sextou, lá no Multistúdios, para trazer as opiniões da galera, dos torcedores, dos personagens do Sextou que estão lá toda sexta-feira. Em nome da Micromarket da Sete Cabete, estamos encerrando o Acorda Vascaínos dessa sexta-feira. Grande abraço a todos, um ótimo dia, tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!